Olá, boa tarde. Hoje o Veja Entrevista está ao vivo com a nutricionista Lara Natassi. Ela está aqui para esclarecer todas as dúvidas sobre dieta. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada. Lara, para começar, acho que todo mundo quer saber uma coisa. Todo mundo prometeu que ia emagrecer em 2017. O que você pode dizer para essas pessoas? Muita gente tem como meta agora perder peso, né? Em 2017, muita gente exagerou nas festas de fim de ano e agora quer correr atrás do prejuízo. Bom, a primeira grande dica é evitar restrição alimentar severa, porque restrições muito severas não são sustentáveis. A gente consegue fazer algum tipo de restrição por pouco tempo, mas aí a gente acaba descontrolando a alimentação. E isso é muito ruim para o nosso organismo. Então, comer muito pouco, perder peso em função disso, mas quando a gente perde peso muito rápido comendo pouco, a gente tem a tendência de perder massa magra e não gordura corporal. Isso pode ser muito prejudicial para o nosso organismo, fora que a gente não consegue sustentar e aí é muito fácil voltar a ganhar peso, né? E quando a gente volta a ganhar peso, a gente ganha gordura e não a massa magra que a gente perdeu. Então muda a nossa composição corporal e pode ser muito ruim. E a história de tirar 100% o carboidrato da dieta, ele é realmente um vilão? Ele deve desaparecer ou ele tem um papel importante? O carboidrato é um nutriente importante para trazer energia para a gente. Inclusive, a glicose, que é um produto do carboidrato, é combustível para o nosso cérebro, né? Então, quando a gente fica muito tempo sem comer carboidrato, muitas vezes a gente pode perder concentração, pode ter muita fadiga, muito cansaço. E não é fácil ficar sem carboidrato, não é uma coisa que a gente também consegue fazer por muito tempo. Então, quando a gente tira o carboidrato da alimentação, a gente pode ter uma perda de peso rápida, sim, né? Mas a gente não vai conseguir manter, porque não dá para ficar sem nada de carboidrato para o resto da vida, né? E nem é saudável. Então, quando a gente reintroduz, né, mais uma vez a gente volta a ganhar peso. Então, o melhor nesse caso é reduzir tudo de forma equilibrada, né? E tentar ter uma alimentação e um estilo de vida equilibrados, não é só a alimentação, né? Vem o sono também, o lazer, evitar o estresse, né? Tudo isso junto com a atividade física vai ajudar a ter uma perda de peso que possa durar, né? Mas ainda o carboidrato à noite, por exemplo, ele é contraindicado para quem está de dieta? Não é contraindicado. A gente pode consumir sim o carboidrato à noite. Não tem nenhum estudo científico que fale que o carboidrato à noite vai engordar. O que vai engordar é se a gente comer em excesso e comer o que a gente não precisa. Então, quando a gente não tem necessidade de comida, quando a gente está bem alimentado, bem nutrido durante o dia inteiro, qualquer coisa vai fazer a gente engordar. Então, é só não comer além da nossa necessidade mesmo, da nossa necessidade orgânica, né? E não é o carboidrato. O carboidrato pode fazer parte da refeição, do jantar, da noite, se for em uma quantidade controlada, um pouco de arroz. Se a gente conseguir dar preferência para o carboidrato na sua forma integral, que é mais rico em fibras, é melhor, porque ele vai dar mais saciedade e vai trazer mais nutrientes. A gente pode escolher o tipo de carboidrato, mas não precisa restringir de jeito nenhum. E agora tem uma outra moda, que é o jejum intermitente. Tem gente ficando um tempão sem comer e faz pouquíssimas refeições durante o dia. Ele traz algum benefício para a saúde? Funciona só para algumas pessoas? Pode ser para todo mundo? Ou não deveria ser indicado para ninguém? Só deve ser indicado segundo recomendação médica mesmo. Pode ser perigoso, principalmente para aquelas pessoas que comem por ansiedade e que têm mais tendência de comer por ansiedade. Você imagina ficar 12, 14 ou 16 horas sem comer nada e aí na próxima refeição ter que escolher o que vai comer uma dieta balanceada. Muitas vezes a gente não aguenta e vai ter algum descontrole na hora de comer. Existem vários estudos que analisam o jejum intermitente, né? Então a gente sabe que está sendo muito estudado, está sendo muito divulgado, né? O problema é que a maioria desses estudos são com animais. E os poucos que são com seres humanos têm uma amostra muito pequena. A amostra é o número de pessoas avaliadas, então 8 pessoas, 10 pessoas, e são por um período muito curto de tempo. 12 semanas, né, 3 meses, 4 meses. E qualquer restrição funciona por 3, 4 meses, até 6 meses a gente espera uma redução de peso, melhora de todos os índices do nosso corpo, do nosso organismo, clínicos, em 6 meses a 1 ano. O problema é o longo prazo. Né? A gente não consegue sustentar nenhum jejum por longo prazo. E aí os estudos dizem que em longo prazo a maioria dessas restrições alimentares para perda de peso não são boas, porque as pessoas acabam voltando a engordar. Então, o mais importante é a gente não mudar tanto os hábitos, não fazer uma alteração muito drástica no nosso estilo de vida e na nossa alimentação, de um jeito que a gente não consiga manter em longo prazo. Porque não adianta nada perder peso em 3, 6 meses e depois voltar a engordar. Então, essa é a nossa maior preocupação, porque modismos sempre vão existir, né? Essas alternativas para perda de peso, essas propostas milagrosas, sedutoras, sempre vão acontecer.
E sempre acontecem há muito tempo, né? Só que em contrapartida, cada vez mais aumenta o número de pessoas com excesso de peso, com problemas de saúde relacionados a excesso de peso. Então, se funcionasse, já teria funcionado com muita gente, né? Então, o melhor é cuidar bem da alimentação. Entendi. Doutora, a questão da indicação clássica dos nutricionistas, que é você tem que comer de 3 em 3 horas. Isso funciona para algumas pessoas e para outras pessoas, às vezes as pessoas não estão com fome e elas se obrigam a comer. O que você acha sobre isso? As pesquisas mais recentes dizem que é exatamente isso. Então, tem pessoas que estão acostumadas com a alimentação a cada 3 horas, a comer os lanchinhos intermediários, e essas pessoas podem ser beneficiadas por esse fracionamento da alimentação. E principalmente aquelas pessoas que têm a tendência de, quando ficam muito tempo sem comer, exagerar na próxima refeição, porque tem muita gente que tem isso mesmo. Agora, aquelas pessoas que comem 3 refeições ao dia e que ficam bem com isso, porque não existe regra, né? O nosso organismo, cada organismo reage de forma diferente. Se essas pessoas que comem as 3 refeições e ficam bem, se elas acrescentarem alimentos, elas vão acabar engordando, né? Porque a gente vai acrescentar calorias e nutrientes à alimentação. Então, o que os estudos dizem, as pesquisas com grandes populações, é que os 2 jeitos podem ser satisfatórios dependendo da pessoa. Cada um tem que achar onde se encaixa mais, né? Mas é importante a gente saber que não dá para acrescentar refeições. Se a gente for fracionar a alimentação, a gente tem que diminuir as refeições principais para poder colocar lanchinhos, e isso é mais indicado no caso daquelas pessoas que costumam exagerar numa próxima refeição, senão não tem necessidade. Falando em moda agora, tem a moda de tomar água com limão de manhã, e isso traz algum benefício para o organismo, ajuda a emagrecer, tira a fome? Existem alguns estudos que apontam o limão como um alimento termogênico, mas a contribuição dessa água com limão para o metabolismo e para a perda de peso é muito pequena, né? O que mais vai contribuir é um estilo de vida saudável, então uma alimentação equilibrada, atividade física, um sono equilibrado, estilo de vida saudável. Agora, nada contra, porque o limão é um alimento muito rico em vitamina C, né? A vitamina C é uma vitamina que ajuda a gente a ter uma boa imunidade, a vitamina C também tem ação antioxidante, previne o envelhecimento precoce, então mal não vai fazer, né? Mas esse efeito termogênico, ele é muito sutil, né? Então ele pode ajudar, mas muito pouquinho, né? Não tanto quanto a alimentação e a atividade física. E agora a história de tomar 4 litros de água todos os dias? Antes era entre 2 e 3, agora estão dizendo 4. 4 é muito, doutora? Pode ser muito, dependendo da pessoa, né? Cada um vai ter a sua necessidade também, mas uma dica muito simples para isso é observar a nossa urina. Quando a urina estiver bem clarinha, sem nenhum tipo de odor, né, quando a gente sentir que ela está quase branquinha e não tiver cheiro nenhum, é sinal de que a gente está bem hidratado. Então, a gente tem que urinar e reparar, né? Normalmente de manhã a gente está com a urina mais concentrada, é hora que a gente precisa de mais hidratação mesmo, porque a gente passou a noite inteira sem tomar nenhum líquido. Durante o dia a gente olha a cor da urina, vai dar mais ou menos 1,5 litro a 2, dependendo das pessoas, mas a gente tem que saber que os alimentos também podem ter água, então se a pessoa come muitas verduras, frutas e legumes, muitas vezes a necessidade de água vai ser um pouquinho menor, né? Mas sempre olhar a urina é uma dica fácil, porque aí a gente não tem que contar, né? 5 garrafinhas, 4 garrafinhas, é só olhar para ver se a gente realmente precisa se hidratar. E o chá de hibisco? Chá de hibisco tem bastante efeito diurético, né? Tem um pouquinho de efeito laxante também. Ele pode ser consumido para algumas pessoas que não tiverem contraindicação médica. É importante a gente saber que qualquer produto que a pessoa for consumir, é importante que ela procure um médico para saber se não existe nenhuma contraindicação. Porque mesmo os alimentos que são ditos naturais, os termogênicos naturais, as ervas, os fitoterápicos, eles podem ter algum efeito ruim no nosso organismo. E quem vai saber avaliar isso mesmo é o seu médico, não tem jeito, né? A princípio, se a gente tomar o chá do hibisco, não vai fazer nenhum mal para ninguém, mas é importante sempre ter a opinião do médico para saber se não tem nenhuma sensibilidade específica ao composto. Outra queridinha das dietas é a tapioca. A tapioca, né? Ela é de verdade melhor que o pão? A tapioca é farinha de mandioca refinada. Então, se a gente fosse comparar, por exemplo, a tapioca com pão integral, né? Por ser refinada, ela não vai ser rica em fibras, não vai ter muitos nutrientes, né? O pão integral já vai ter uma vantagem em relação a isso, porque ele é rico em fibras e tem outros nutrientes, né? Agora, para variar a alimentação é ótimo, né? A gente pode consumir, é importante a gente variar para evitar monotonia. Tem estudos que relacionam monotonia alimentar com descontrole. Então, quanto mais a gente puder variar a nossa alimentação, não comer pão integral com queijo branco, por exemplo, todo dia,
dia, fazer uma tapioca de vez em quando com um recheio diferente, uma crepioca, que é a tapioca batida com ovo, né, que aí a gente já adiciona proteína nessa preparação aí, e tudo isso vai ajudar. Então é importante sempre variar, mas não existe um alimento que seja perfeito, que vai ajudar em tudo, né? E o café com óleo de coco? É mais uma moda, né? O óleo de coco tem... O café tem o seu efeito termogênico por causa da cafeína. Muita gente usa antes de treinar o café com óleo de coco, mas, assim, o óleo de coco em excesso pode ser prejudicial até para o nosso sistema cardiovascular, né? É uma gordura saturada que pode ser prejudicial se a gente tomar em excesso. E se a gente for pensar, uma colher de chá de óleo de coco tem mais de 100 calorias, né? Então, assim, vai valer a pena mesmo tomar? Fora o sabor, né? Você tem que ter um treino muito forte e intenso, né? Para poder ter um custo-benefício que seja interessante, e fora o sabor, né? Tomar o café com óleo de coco antes de treinar, às vezes pode deixar a pessoa um pouco enjoada, né? Não tem necessidade nenhuma, como eu falei, os efeitos termogênicos de todos esses alimentos, incluindo a cafeína do café, incluindo a gordura do coco, são muito pequenos. Então, o mais importante é um bom treino e também uma boa alimentação e os outros fatores para um estilo de vida saudável. Não é isso que vai ser decisivo para a perda de gordura. E é verdade que a dieta é mais importante do que o exercício físico? O exercício físico com certeza é importante, mas não adianta você malhar se você não come bem. Faz sentido essa afirmação? Faz bastante sentido, né? Tem vários estudos que dizem o seguinte, né? Quanto tempo você passa na sua vida fazendo atividade física, né? 1 hora por dia, 2 horas por dia. E quanto tempo você passa comendo, né? Muito mais do que isso, normalmente, porque a gente faz várias refeições ao dia, né? Uma coisa vai completar a outra. Tem muitos estudos que falam também que as pessoas que fazem atividade física têm uma tendência maior a comer de forma mais saudável. Porque a pessoa se sente estimulada. Então, não dá para falar que um é melhor do que o outro, porque os dois vão se completar. Mas é claro que se a gente faz uma atividade física regular, a gente tem grandes chances de ganhar massa muscular e de perder gordura corporal. Mas se a gente não se alimentar adequadamente, essas chances vão ser anuladas, né? Então, se a gente faz atividade física, mas come bastante gordura saturada, muitos alimentos muito ricos em açúcar, muitos alimentos ricos em outros tipos de gordura, pode ser prejudicial e pode ser que não adiante fazer uma hora de atividade física por dia, por exemplo. E quem está de dieta, é melhor acabar com o hambúrguer, por exemplo, toda semana? Tem que ficar um tempo mesmo fazendo esse tipo de restrição? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente tem que pensar que a gente tem que ter vida social também, né? Então, não é só restringir, não é só não deixar de encontrar os amigos, a família. Eu até ensino uma continha para eles. Vamos pensar que a semana tem 14 refeições principais, 7 dias, né? Tá. Se até 2, 3 delas forem fora de um esquema super equilibrado, não vai fazer diferença. E as pessoas têm que usar essas refeições para socializar, para sair com os amigos, comer um hambúrguer, uma pizza, um churrasco, ir para um casamento. Então, a gente tem que ter vida social, porque se a gente se restringe demais, a gente não mantém. Então, a conta ficaria essa, né? O ideal seria não comer hambúrguer toda semana. A gente uma semana come hambúrguer, a outra vai comer a pizza, um churrasco, come um docinho durante as refeições também, toma uma bebida alcoólica que vai fazer parte da vida da gente, né? É vida real, né? Não é vida ideal. Mas aí, sempre tentando respeitar essas 2 a 3 ocasiões, mas o problema é que o pessoal faz assim, segunda, terça, quarta e quinta, tudo certinho, sexta, sábado e domingo, tudo errado, né? Tudo errado em termos, né? Então, acaba exagerando na alimentação. E, com isso, o máximo que a pessoa pode fazer, se fizer muita atividade física, é manter o peso. Então, a gente pode incluir, sim, de tudo na nossa alimentação, sem exageros e sem restrições severas. E o que você acha do álcool, doutora? Ele não é proibido, mas existe uma recomendação para evitá-lo durante um regime, por exemplo? A recomendação do Ministério da Saúde é 1 dose para mulher, que equivale a mais ou menos uma taça de vinho, um copo de cerveja, e 2 para homem, ocasionalmente, né? O que é ocasionalmente? Pois é, o problema é esse, ocasionalmente, mas a gente pode deixar para 1 a 2 refeições livres pela semana, né, para o consumo de álcool, porque o problema do consumo de álcool é que ele sempre vem acompanhado de outros alimentos também, além dele ter bastante energia, bastante calorias, né, ele vem acompanhado pelos petiscos e tudo mais, às vezes a gente exagera um pouco na quantidade. Então, para diminuir, é bom alternar com água,
Então, uma dose pequena de bebida alcoólica com um copo grande de água, isso já diminui o volume que a gente vai tomar, evita desidratação também, evita um monte de problemas aí que podem ser decorrentes, né? E sempre acompanhar por alimentação um pouquinho mais equilibrada, menos fritura, menos doces, né? Algumas pessoas consomem álcool com doces, com a sobremesa também. Então, isso aí a gente pode tentar diminuir só. Mas faz parte da vida social de algumas pessoas, então a gente tem que respeitar isso também. Tem bebidas que são escolhas melhores, por exemplo, a cerveja é pior do que o vinho, para quem está de dieta? Tudo depende da quantidade que a pessoa vai tomar. É que, se a gente for pensar, é difícil você passar horas tomando um copo de cerveja. Né? É mais fácil você passar horas tomando um copo de destilado, uma dose de destilado. Então, nesse caso, em função do volume, é porque a quantidade calórica de uma latinha de cerveja, de uma taça de vinho é semelhante. Então, se a gente puder escolher uma coisa que vai durar mais tempo e que a gente possa alternar com bastante água, é melhor. Mas depende da preferência de cada um. Tá. E a história da idade, doutora? Tem muita gente que fala depois de uma certa idade fica mais difícil perder peso, ou se eu já cheguei, já passei dos 50 anos, eu não devo tentar mais fazer dieta, o meu caso é perdido e tal. O que você diria para essas pessoas? Existe uma certa explicação sobre isso. Realmente, depois de um tempo, depois dos 30 anos, a gente costuma diminuir o nosso gasto calórico na ordem de 8% por década, mais ou menos, tá? É uma diminuição natural, tá? Só que o problema é que não existe só essa diminuição. A gente muda um pouquinho o nosso estilo de vida nessa fase, né? Então, depois dos 30 anos, dos 40 anos, a gente começa a se movimentar um pouco menos, é normal, né? A gente vê pesquisa com populações, a atividade física diminui, as pessoas ficam mais sedentárias, trabalham o dia inteiro sentados, vão para casa, vão para frente do sofá, e ao mesmo tempo a gente começa a ter preferências por preparações diferentes também. Então, por um bom vinho, por um prato um pouco mais elaborado, com um pouco mais de gordura, que dê um pouco mais de prazer. Então, tem essas duas mudanças, diminuição da atividade física, a mudança um pouquinho no padrão alimentar, além de uma diminuição não tão grande assim no gasto calórico. A gente poderia compensar essa diminuição no gasto calórico com uma maior atividade física, com um pouco mais de atividade física, mas aí também tem que compensar os outros comportamentos. Tá. E o que você acha das pessoas que se influenciam pelas blogueiras fitness? Pode ser um exemplo bom, por um lado, né? Porque a gente vê que elas estão toda hora influenciando positivamente as pessoas a adotar hábitos mais saudáveis. Agora, prescrição de dieta, prescrição de medicamento, suplemento, isso deve ser feito com o nutricionista e com o médico. É só esse cuidado que a gente tem que tomar. Pode ser muito bom para essa boa influência mesmo, para motivar as pessoas, né? Porque elas vão vendo nas redes sociais, nos blogs e tudo mais, como que é o comportamento de algumas pessoas e querem se espelhar para ter uma vida mais saudável. Nesse ponto pode ser bom, mas sempre deixar a recomendação para o profissional da área da saúde, que ele é que vai entender de alimentação, de medicamento, de suplemento e de atividade física. Nosso tempo está acabando, mas eu queria uma mensagem de incentivo para quem vai tentar perder peso esse ano. O que você pode dizer para as pessoas? Bom, o que eu posso dizer é que é possível perder peso, né? É possível perder peso e manter esse peso. O mais importante é a gente tentar mudar alguns comportamentos e mudar a forma de se relacionar com a comida. Uma coisa importante é tentar comer devagar, prestar atenção na comida, não se culpar por comer de vez em quando um alimento que você gosta, né? Tentar sempre acompanhar, registrar a sua alimentação e comer com consciência. Procurar um profissional de saúde, um nutricionista vai ajudar na alimentação, o educador físico na atividade física e o médico para a parte clínica. Isso é muito importante, ter esse tipo de acompanhamento, mas é possível. Lara, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Obrigada. O Veja Entrevista termina agora. Obrigada.